Olá pessoal, tudo bem? Então, eu tenho recebido algumas solicitações aqui para falar um pouquinho sobre segurança. E como sempre em meus vídeos, para que não haja interpretações erradas, porque sempre vem comentários questionando, eu começo dizendo que eu não sou especialista, ou seja, as dicas que eu dou aqui são dicas que eu aprendo no dia a dia. Eu não estudei para falar sobre segurança, então eu vou falar de alguns truquezinhos, algumas dicasinhas de coisas que a gente na prática, no dia a dia, vai aprendendo. E às vezes eu acho que isso até é melhor do que vocês ouvirem um especialista em segurança, que muitas vezes o grande defeito é que eles não levam em consideração o cenário real, né? Falam muito sobre teorias, enfim, situações hipotéticas. Eu falo de situações reais. Mas então vamos lá, eu vou dividir entre duas partes. A segurança externa, que eu digo externa é as ameaças externas de qualquer grande cidade. Eu vou falar, claro, basicamente de São Paulo, onde eu atuo, e a segurança interna dentro do veículo, ou seja, quando você transporta passageiros suspeitos, se você fica inseguro, quer seja para o lugar para onde você vai, mas principalmente com você tem algum sentimento ruim, alguma percepção ruim, aquele feeling quando o passageiro entra, aquele cara de malandro, né? Se tem cara de malandro, roupa de malandro, linguagem de malandro, pode ser que seja malandro, né? Pode ser que não seja também, mas há uma possibilidade de ser, então é bom a gente estar preparado. Com relação a isso, a segurança interna, claro que isso piorou bastante depois como nós já falamos aqui em outros vídeos, depois da aceitação de pagamento em dinheiro, porque o cadastro é muito frágil, né? O indivíduo, na verdade, precisa ter um e-mail e um número de celular que podem ser falsos, que enfim, podem ser forjados, e aí ele já consegue chamar o Uber no pagamento em dinheiro. Então, às vezes, entram os indivíduos realmente com uma carinha bem suspeita. Eu quero fazer um parêntese aqui. Não tem aqui nenhum juízo de valor. Eu não estou dizendo que pobre, ou quem tem cara de pobre tem cara de bandido, ou se o cara está bem vestido não pode te assaltar. Não é isso. Mas a gente tem que falar pela regra, pelo geral. É claro que há sempre espaço para as exceções, mas no geral, não preciso dizer o que, exatamente como, mas todos nós sabemos quando olhamos alguém, se a pessoa tem um aspecto, tem um arzinho de malandro, né, de mala, como a gente fala na gíria, ou não, ou se tem cara de gente boa, de gente honesta, etc. São coisas muito pessoais, são percepções muito subjetivas, mas a gente sabe do que está falando, né? Então não tem aqui nenhum tipo de preconceito embutido, ok? É apenas a constatação da realidade. Existem dois programas, dois aplicativos que podem ajudar bastante. Um deles se chama Zello, Z-E-L-L-O. É um aplicativo que eu também já falei em outro vídeo, que permite que o seu smartphone funcione como um Nextel, via rádio, com rádio. Você aperta, fala, solta, a pessoa escuta do outro lado. Então você reúne um grupo, todo mundo baixa o Zello e você tem comunicação instantânea e imediata com o grupo. Isso em conjunto com outro que também já falei aqui, que é o Life 360. O Life 360 dá a posição, a localização real, acompanha no mapinha onde cada membro do grupo está. Então, com esses dois aplicativos, é sempre possível fazer uma coisa que pode dar certo, tem funcionado em situações assim, que é o blefe. É como jogar truco, né? Tem que blefar. Então, vou contar uma situação real. Embarquei dois indivíduos numa madrugada, no bairro de Santa Catarina, aqui em São Paulo, com destino Carapicuíba, lá depois de Osasco. O destino já é um pouco suspeito, sem preconceito nenhum, mas é um lugar que tem regiões perigosas, é um lugar que não aceita Uber, o Uber não está autorizado a trabalhar lá, então, e realmente os dois indivíduos eram indivíduos bastante suspeitos, né? Capuz atrás, não falaram quase nada, pagamento em dinheiro, enfim, fiquei um pouco inseguro. O que eu fiz? Imediatamente após começar a rodar com o carro, eu peguei
o Zelo, o celular, e no Zelo, no meu grupo, informei, eu já falei isso também em outro vídeo, só estou relembrando para os novos, informei um possível código 33, favor monitorar. O que é isso? Entre o nosso grupo, combinamos que o código 33 é quando a gente embarca passageiros suspeitos, que a gente acha que podem querer assaltar a gente. Então, possível código 33, favor monitorar, significa que alguém do grupo vai ficar pelo Life 360 monitorando o seu carro. Se você chegar no local do destino, que aparece lá, você informa, destino Carapicuíba, previsão de chegada 14 minutos. Se você não entrar em contato imediatamente após a chegada, eles entram em contato com você. Se você não responder, eles acionam a polícia 190 e dão a localização exata do seu carro e pedem para procurar seu carro, ok? É assim que funciona. Mas dentro do carro, como é que funciona? Quando eu falei esse alerta, possível código 33, favor monitorar, o menino atrás, um deles, falou assim, o que é esse... Lógico, imediatamente um dos nossos colegas do grupo respondeu, ok, Rui, tranquilo, monitorando. Ok, eu fui tranquilo. O menino ouviu e perguntou, escuta, o que é esse negócio que você falou aí? E eu expliquei para ele o seguinte, é que depois que houve muitos assaltos, inclusive assassinato de colegas, de parceiros, nós desenvolvemos um sistema aqui com a polícia, com o policiamento metropolitano, com o Copom, que é um aplicativo de acompanhamento em tempo real. Então, serve para várias coisas. Nesse caso específico, eu falei para eles, quando a gente vai para lugares onde o Uber não é permitido, eu não vou falar para o cara, eu estou desconfiando que você é malandro e vai me assaltar, óbvio, eu não sou idiota, né? Aliás, porque pode não ser, como não era, ou acho que não era, e aí você não vai ofender a pessoa também, né? Então, eu falei, quando a gente vai para lugares onde o Uber não é aceito, o caso de Osasco, Carapicuíba, Barueri, a gente informa para monitorar, e se o carro, se passar numa blitz, o carro for preso, eles mandam imediatamente auxílio, ajuda, inclusive o próprio Copom interfere, porque aqui é permitido. Então, essa voz que respondeu para mim, ok, estamos monitorando, é a voz lá do operador do sistema do comando do policiamento de São Paulo, que está acompanhando o nosso trajeto. Com essa conversinha furada, se o cara tinha intenções de me assaltar, ele já perdeu as intenções, já pensou duas vezes. Ou não, enfim, de repente o cara é malandro mesmo, puxa a arma e faz o assalto do mesmo jeito. Aqui trata-se de gerenciar risco, de diminuir oportunidades. Então não é garantia zero, ou garantia 100%. Né? É para diminuir. Então, se o cara era um malandro, meio malandro, né? Meia boca, com esse papo, sabendo que está sendo monitorado, ele então já desiste do assalto. Eu sei que cheguei até o final e foi tudo bem, acabou não tendo nenhuma consequência, recebi o dinheiro em paz e voltei. Tá? Essa é uma das possibilidades, ou seja, você informar o passageiro discretamente que está sendo monitorado e que você não está sozinho na estrada, que a polícia, de preferência a polícia, está monitorando o seu carro em tempo real, ok? Já com relação à segurança externa, ameaças que possam vir de fora, claro, numa cidade grande como São Paulo isso é constante e o risco é efetivo, não há como acabar com ele, mas dá para diminuir. Uma das coisas são princípios da chamada direção defensiva, mas há princípios muito simples que podem ser adotados e que realmente dão certo. Por exemplo, você nunca deve parar no sinal, no farol, no semáforo, não sei como é que aí na sua cidade se fala, mas no sinal de trânsito, grudado ou em qualquer lugar, em congestionamento, etc., grudado no carro da frente. Deixe sempre um espaço que permita você sair para um lado ou para o outro, se movimentar em caso de emergência. Então, esse é um dos pontos. Quando você para no sinal, está parado, esperando abrir, deixe sempre a primeira marcha engatada e fique vigiando a traseira do carro pelos 3 retrovisores. Faça um círculo, vai daqui para o do meio para o de lá e volta, e sempre prestando atenção no que acontece à sua volta. Ao menor sinal de perigo, você acelera e se manda. É melhor tomar uma multa do que você ser assaltado. É claro que você também tem alguns outros truques assim, quando você está numa avenida, eu dirijo de noite, então é muito menos tráfego, né? Normalmente estou em avenidas vazias. Quando vejo que o sinal está vermelho lá na frente, eu deixo de acelerar, eu vou freando desde muito longe. Qual é a intenção disso? Que eu não chegue a ficar parado no farol, que eu vá tão devagarinho, mas em movimento, que dê tempo de até chegar lá, o farol já ficou verde e eu já passo imediatamente. Então também é uma precaução que você pode
pode tomar. No mais, gente, não adianta muito se... Claro que tudo isso só faz sentido, como eu também já falei em outro vídeo sobre segurança e sobre conforto, dirigindo com os vidros fechados. E aí nós voltamos àquela história do ar-condicionado, que todo mundo meteu o pau. Teve pessoas, mas que consome muito. O que é melhor, consumir 10 ou 20% a mais ou você arriscar a sua vida? Eu prefiro pagar um pouco mais de combustível, gastar um pouco mais de combustível, mas andar com os vidros fechados. Se tiver calor, eu ligo o ar-condicionado. Se tiver frio, eu ligo o ar quente, tempero. Mas os vidros sempre fechados. Os meus vidros têm insufilme, são vidros escuros, só o dianteiro que não, porque não é permitido. Mas é outra proteção, porque você fica muito mais atento, muito mais protegido de olhares externos. O bandidinho lá não sabe quantas pessoas tem no carro, se é homem, se é mulher, isso principalmente para mulheres, ok? Então, vidros fechados, portas travadas sempre, carro parado, engatado sempre e vigilância eterna. Né? O preço da segurança é a eterna vigilância. Eu copiei essa frase, era de uma área política, mas a gente adaptou aqui. Então, era o preço da democracia, é a eterna vigilância. Então, o preço da segurança, ou da relativa segurança, é a eterna vigilância. Vigie principalmente o que se passa atrás do carro, em volta do carro. Para frente é fácil olhar, para trás é que é um pouco mais complicado. Então vigie pelos retrovisores, deixe os retrovisores posicionados de forma que você não precise movimentar muito a cabeça, se com os olhos faça uma varredura atrás do carro, né? E aí você passa a enxergar exatamente o que acontece atrás do carro e a se precaver, tá bom? Enfim, era isso que, de forma geral, que eu tinha para dizer hoje. Se me ocorrer alguma outra dica de segurança, eu volto a falar com vocês em outro vídeo, tá bom? Continue acompanhando o canal, peça para os seus amigos assinarem, a gente precisa crescer para chamar a atenção de quem temos que chamar, então preciso que vocês me ajudem a divulgar não só os vídeos, mas a encontrar mais assinantes para o canal, para a gente ganhar peso e ganhar força para nos defendermos, ok? Um abraço, fiquem bem, boas corridas.